Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço pela oportunidade de a gente estar conhecendo mais a nossa doutrina espírita. Hoje a gente vai estudar, vão ser 2 vídeos, as provas que a reencarnação existe, que está na Bíblia. Muita gente não sabe, né? E é importante a gente estudar isso. O estudo de hoje vai ser mais conceitual, né? Mais chato para alguns. Mas ele é importante de ser feito porque muitas vezes vem pessoas de outras religiões e falam: ah, não, o espiritismo ele é do demônio porque não está na Bíblia, né? Porque isso. E muitas vezes a gente que é espírita não conhece a nossa própria religião e que está na Bíblia, né? E tem vários fundamentos que estão na Bíblia e a gente vai começar agora, né? Essa aqui são trechos da Bíblia, né? Jesus, né, ele estava pelo lado da Cesareia e interrogou os seus discípulos, né? Quem as pessoas falam que eu sou? Jesus pergunta. Aí eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas, né? Os profetas, lembrando que tinham morrido há séculos atrás, né? E Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse: vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá. Aí alguém me perguntar: onde é que está a reencarnação nisso? Jesus, né? O silêncio às vezes fala muito. Jesus, quando os apóstolos falaram: ah, uns dizem que você, né, é fulano de tal, que já tinha morrido há séculos, que você reencarnou era Elias, que você era Jeremias, que você... Jesus não recriminou eles. Quando Jesus entrou lá no templo e ele não concordava com o comércio, ele derrubou as coisas. Quando Jesus não concordou com a crença de lavar as mãos antes de todas as refeições, ele foi lá e não lavou as mãos. O santificar dia de sábado que não podia fazer caridade, ele foi lá e fez caridade e questionou isso. Então tudo que era errado na concepção de Jesus, ele foi lá e questionou. E nessa situação, quando os apóstolos estavam falando da reencarnação, ele não falou nada. Então a gente deduz que não era algo errado, né? Que ele, se ele não recriminou, tá. Esse uma passagem mais singela. Agora a gente começa a entrar nas passagens de fato, né? Que fala aqui, ó. Herodes disse, né? Que era o rei: eu fiz cortar a cabeça do João, né? Do João Batista. E se você... muitas vezes as pessoas lê o versículo lá uma parte, né? E aí tira fora do contexto. Mas assim, a gente tem uma série... é uma história, né? E na Bíblia vem contando e tá falando sobre João Batista. João Batista foi preso, não sei o que. João Batista que era o primo de Jesus, né? E João Batista foi... cortaram a cabeça de João Batista. Aí olha o que vem depois, né? Depois, em seguida, Jesus foi para o monte, fez a transfiguração, e aí os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes, né? Elias, um apóstolo, um discípulo, um profeta que tinha morrido séculos e séculos antes. Por que eles dizem que é preciso que Elias venha antes? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que Elias deve vir e reestabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, mas o trataram como quiseram. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele havia falado. E aí aqui ó, a Bíblia estava falando sobre isso, né? Sobre que João Batista sofreu, foi cortar a cabeça dele, e logo após Jesus fala: ó, Elias já veio e não o conheceram, né? Não conheceram porque não era Elias, ele veio reencarnado como João Batista, mas o trataram como quiseram. Então os discípulos entenderam que ele falava, né, de João Batista. Então uma das provas mais claras que tem a reencarnação é essa passagem aqui, ó. Vou até falar aqui, ó. Em Mateus capítulo 17, acho que do versículo 10 ao 13. Tem mais uma outra passagem na Bíblia que diz muito claro sobre essa questão de Elias, né? Do João Batista, que são a mesma pessoa, né? Só que é reencarnado. Ora, desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado por violência, né? Então ele está falando sobre João Batista e tal. E você imagina, se o João Batista ele não era uma pessoa velha, ele era primo de Jesus, eles eram crianças, eles tinham praticamente a mesma idade. E ele fala como se João Batista vivesse séculos, porque na verdade viveu séculos através da reencarnação, olha. Desde os tempos de João Batista até o presente, né? Só que João Batista estava vivo ainda. Então ele estava se remetendo ao passado, né, da reencarnação. E aí ele segue falando sobre João Batista, né?
que falam que teve a violência por causa das leis de Moisés, ele estava falando, né? Que porque eles apedrejavam as pessoas até a morte, etc. Por isso que ele estava falando que o céu era tomado de violência. Aí ele fala: se queres compreender o que eu vos disse, é ele mesmo, o Elias que deve vir. Olha só que loucura. Ele está falando sobre João Batista, né? Que é o primo dele, tá, né? Ora, desde os tempos de João Batista até o presente, o reino do céu, não sei o que, blá, blá, blá. Porque até João, todos os profetas, não sei o que, blá, blá, tá falando de João. Aí ele fala assim, ó, é ele mesmo, o Elias que deve vir. Não tem prova mais cabal do que ele afirmando taxativamente que João Batista é o Elias que já tinha morrido há não sei tanto tempo antes, né? É ele mesmo o Elias que deve vir. Ouça aqueles que têm ouvido para ouvir. Então ele já falou isso porque ele já sabia que nem todo mundo, muitos iam ouvir e não iam entender. Tá, aí vamos no fundo do ensinamento que os profetas falavam ali, né? Que é necessário que Elias venha antes. Tá. Aí Jesus não explicou o que é esse vir antes. Mas se a gente for olhar a vida do João Batista, o que aconteceu? João Batista, primo de Jesus, saiu para pregar antes de Jesus. Jesus ficou em silêncio. E João Batista saiu pregando, né? E quem batizou Jesus foi João Batista. Então, João Batista abriu o caminho para Jesus vir. Tanto que foi ele que batizou Jesus, não foi Jesus que batizou João Batista, foi João Batista que batizou Jesus, né? Então tá completamente de acordo com o que os profetas falavam, que é preciso que Elias, né, que é João Batista, venha antes para abrir o caminho, né, para começar. Então é isso, a gente vai ter mais um estudo, né, sobre as comprovações, né, históricas que existe a reencarnação. Como eu disse, talvez muita gente não tenha gostado desse estudo porque ele é mais didático, assim, ele é mais chato, assim, para muitos, mas é muito interessante, assim, para nós, porque você vê que o espiritismo, ele tá calçado na Bíblia. Mesmo que muitos falam, não tem nada a ver. Se você estudar, você vai ver que tem tudo a ver com a Bíblia e com os ensinamentos de Jesus, né? No próximo estudo a gente vai falar sobre a ressurreição, que a ressurreição não é nada mais do que a reencarnação com outro nome, né? Acreditavam na ressurreição, que a pessoa depois de morrer, ela vai nascer de novo, vai estar viva. O que isso é se não é a reencarnação? É isso, um grande abraço, fiquem com Deus.